Olá, tudo bem? Eu hoje estou aqui para falar daquele papel triste, daquele papel ridículo a que a Globo se prestou, fazendo uma coisa que não qualifica o jornalismo e eu vou já explicar porquê. Mas antes de fazer isso, para que não fique nenhuma dúvida, eu sou assinante da Globo News. O que quer dizer que, apesar de tudo o que eu vou dizer, eu ainda guardo, em relação ao jornalismo da Globo News, algum respeito, alguma consideração. Não espero da parte da Globo News que traga fake news, não espero da parte da Globo News que tenha um comportamento tipo Jovem Pan ou coisa do género, e isso para mim já é suficiente para ter a Globo News como um canal de informação. Agora, quando um canal de televisão se presta ao serviço em defesa de um grupo político, e foi disso que se tratou, então ela deixa de ter respeito pelo seu próprio papel enquanto empresa de comunicações, enquanto empresa que deve zelar por uma equidistante em relação ao poder, seja ele de direita, seja ele de esquerda. Deve tentar ser, tanto quanto possível, isento. É claro que ninguém é 100% isento. As pessoas têm, como eu tenho aqui no meu canal, e eu nunca neguei isso, a minha opinião, eu tento que ela seja o mais isenta possível, mas é claro que é sempre uma opinião de uma pessoa que tem um pensamento de esquerda. E, portanto, ninguém me espera que vá defender políticas que não tenham a ver com a minha ideologia, com a minha ideia de sociedade. Agora, isto é completamente diferente quando se trata de uma empresa de jornalismo. Porque nada impedia que a Globo fizesse exatamente aquilo que fez, apenas acrescentando algo que é a base do jornalismo sério, que é a base do contraditório. O que é que isto quer dizer? Eu tenho aqui a visão de um dos lados, agora eu vou ouvir o que é que pensa o outro lado. O que é que levou essas pessoas, o que é que levou o PT, desde logo, com os seus vídeos, que não vejo nada de errado nos vídeos do PT. O PT não atacou ninguém, foi o tipo de sociedade que negá-la é negação da realidade, é querer manter o povo na ignorância. O Brasil é sim, e isso está comprovado com pelo menos 3 tentativas que o país já teve de integrar a OCDE e que não conseguiu pelo facto de ser um país com um sistema tributário extremamente desigual, que não tem nada a ver com a prática comum nos países da OCDE. Se vocês têm dúvidas em relação a isso, eu aconselho a ler um estudo que existe online e que eu até posso deixar aqui o link abaixo deste vídeo para vocês lerem, em que já há uns anos atrás foi chamada a atenção para o facto de o Brasil ter um nível de desigualdade tributária que não é aceitável em nenhuma democracia do mundo. No Brasil, quem paga imposto, quem aguenta com o peso do país, é a classe média e as classes mais pobres, e quem se beneficia desse dinheiro é a elite, inclusive a elite política. Agora, quando o povo demonstra que finalmente acordou para esta realidade e percebeu que, por exemplo, aquilo que se chama o Centrão é composto por tudo gente com muito dinheiro, maior parte deles herdeiros, como já foi dito no próprio Parlamento por um deputado do PSOL, é composto todo esse Centrão. Vocês não vão encontrar ali no Centrão
ninguém que seja representante de classe média, da classe trabalhadora. Não, são tudo pessoas que estão ali para defender os seus próprios interesses e os interesses de grupos económicos e que não me venham com história. Essa ideia de que o lobby resulta do convencimento de algo que é bom para o país, bom, se você acredita nisso, você é de uma ingenuidade realmente infantil. Porque é lógico que a forma que essas entidades têm de convencer, a forma mais eficiente que essas entidades têm de convencer é fazer uma relação de quanto é que eu vou ganhar com isso. Se uma entidade, através da aprovação de uma lei ou da rejeição de uma lei que vá contra os seus interesses, representar um ganho de bilhões, vamos supor, de 4 ou 5 bilhões de reais, pegar, sei lá, em 100 milhões e distribuir por alguns deputados, eu não estou a dizer que se faça isso. Agora, também não sou ingênuo de achar que essas coisas é assim que se faz. Não é por acaso que a palavra lobby é uma palavra que tem a ver com a entrada dos hotéis, aonde se reuniam essas elites com políticos, e muitas vezes sim, sabia-se que esses lobistas se apresentavam nos lobbies com malas cheias de dinheiro. O convencimento era dessa forma que se fazia. Então, o que acontece? Quando o povo vai votar e vota no partidos do Centrão, ele vota na esperança, digamos assim, de que está a escolher o melhor para o país, sem se dar conta de que aquelas pessoas em que estão a votar, os seus interesses são antagónicos com o do eleitor que votou nelas. Essas pessoas nunca irão defender os interesses dos eleitores, porque os interesses dos eleitores colidem com os seus próprios interesses. Vocês acham que é por acaso que se propõe que não haja mais aumento real do salário mínimo? Porquê? Porque não havendo aumento real dos salários mínimos, as empresas têm mão de obra com uma mão de obra mais barata, aumentam o lucro. Isso é óbvio. Vocês não vão... Quando por exemplo, o Congresso aprova uma lei que obriga o Estado a comprar eletricidade, mesmo sem ter necessidade de empresas que exploram, que produzem produtores de energia, e que isso depois vai representar um aumento do custo de energia para o consumidor em cerca de 3 ou 3,5%, com que interesse um deputado vai defender isso? Sendo que é uma coisa que ele sabe que vai contra o interesse do eleitor. É óbvio que ele está a pôr em primeiro lugar o seu próprio interesse. E nesse caso, o seu próprio interesse vem através do sistema de lobbying. E que não me venham convencer que nesse processo não há malas cheias de dinheiro. Não é por acaso que a Polícia Federal esta semana entrou na casa de um investigado e mais uma vez, pela enésima vez, encontrou grandes somas de dinheiro físico. No caso, uma gaveta cheia de dinheiro. De onde é que esse dinheiro vem? Esse dinheiro não cai do céu. Esse dinheiro é, evidentemente, dinheiro que não tem fonte ilícita. Não tem porquê se guardar tamanha soma de dinheiro em casa, sendo dinheiro de fonte lícita. Porquê que eu hei de ter um dinheiro em casa, correndo todo o risco que tem, inclusivamente no caso de uma batida da polícia, de ser encontrado esse dinheiro? Não. Se o dinheiro é lícito, o que eu faço? Eu deposito no banco, inclusive recebo os juros disso, ou até uso esse dinheiro para investir, em alguma propriedade, no mercado de ações, seja no que for, eu vou pôr esse dinheiro a se multiplicar. Porquê? Porque eu não tenho nada a esconder. Quando eu guardo esse dinheiro em casa, é claro que eu não tenho como justificar a origem desse dinheiro. E se eu não tenho como justificar a origem desse dinheiro, é claro que a origem dele não pode ser uma origem lícita.
E o povo, ao que parece, finalmente acordou para isso. E a Globo o que é que faz? A Globo resolve fazer uma... se colocar como um lobista dos interesses desse grupo, que coincide com os interesses da Globo, porque é evidente que a Globo é composta por bilionários. Os donos da Globo é uma família de bilionários que também têm os seus próprios interesses. Por exemplo, não é por acaso que uma das pessoas que é ouvida é o Armínio Fraga. Agora está lá, economista. Só que devia ter lá também a dizer que trabalha com fundos de investimento, no qual ele está ali também para defender os interesses dos investidores que têm dinheiro nesse fundo. Ou seja, quando ele fala do IOF, de não taxação do IOF, ele está a falar nos interesses dos seus clientes. Se ele fosse ali defender a taxação do IOF, o que ele estaria a fazer era afastar os seus clientes iam concluir, não, você não me interessa ter você a gerir nos meus fundos, porque quando você é chamado para defender e tem a oportunidade de defender os meus interesses, o que você vai fazer é defender os interesses do Brasil. Isso a mim não me interessa. Eu quero que você defenda os meus interesses. E isso acontece com as outras pessoas. Eu não tenho dúvida que muitas dessas opiniões que aparecem na televisão são compradas. Não são opiniões que são dadas e que não é de graça. Eu não acredito que pessoas que muitas delas, eu acredito que algumas de facto pensem assim. Mas também estou convencido que existe um grupo significativo de pessoas que são chamadas constantemente a dar opinião na televisão e que essas opiniões são pagas. Eu não tenho em relação a isso dúvida nenhuma. E o povo começa a acordar para isto. Então, eu acho que a Globo, ao tomar essa atitude, eu espero mesmo que venha a resultar num tiro de canhão nos pés da Globo. Porque a Globo já é atacada pela direita e é atacada pela esquerda. Só que muitas das vezes eu devo dizer que alguns desses ataques até foram injustos. Só que neste caso, se a Globo for atacada, não atacada no sentido literal, que eu sou contra completamente isso, é atacada a nível do seu comportamento nas redes sociais, expondo a hipocrisia da empresa. Inclusivamente, nada contra, porque as pessoas são livres de fazer o que quer do seu dinheiro, que, por exemplo, deixem de ser assinantes da Globo News. Eu digo já, eu não pretendo fazer isso, mas compreendo perfeitamente as pessoas que resolverem tomar essa iniciativa. E eu não digo que amanhã, se vir que as coisas continuam por esse caminho, que eu também tomo a iniciativa de deixar de assinar a Globo News. Neste momento, eu acho que foi a primeira vez que eu senti a necessidade de falar da Globo da forma que eu estou a falar agora. Agora, se esse for o padrão daqui para frente, eu estarei certamente entre aqueles que não irão querer mais saber da Globo. Porque não é para isso que eu estou a pagar um canal. Eu estou a pagar um canal para ser informado. Não é para ser incomodado. Porque o que a Globo fez foi uma coisa que me incomodou profundamente. Porque aquilo não é forma de fazer jornalismo sério. Aquilo não é jornalismo sério. Bom, ficam por aqui. Se você continua a gostar do canal, partilhe nas redes sociais, se inscreva no canal se não se inscreveu antes, ative o sininho e fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.